Fala pessoal, tudo bom? Tá começando o primeiro episódio do Feedback, o primeiro videocast, bate-papo, talk show da Avocado. E cara, eu acho que o primeiro convidado tem que ser o primeiro em tudo aqui. O primeiro podcast que a gente lançou, a gente convidou essa pessoa. Ele tá sempre com a gente, ele é nosso advogado, Alexandre Bonilha. Seja bem-vindo, Alexandre Bonilha. Muito obrigado, Fernando. Alegria demais ter a sua companhia, ter a companhia de quem está nos assistindo por ali, para iniciar o feedback e bater essa bola contigo. Fico muito feliz, obrigado por aceitar. Eu acho que deveríamos começar com esse tema, né? O que está acontecendo hoje na internet é uma disputa de like, tipo assim, cara, tá meio complicado, tá até medonho quando a gente olha aqui pela agência e alguns clientes pedem pra gente fazer esses vídeos, né? Que é aquela compilação entre um vídeo baseado em cima de um meme. Pessoas que estão usando capacete, toma tijolada, balde de água gelado, é o cara pulando em cima de roupa. E a gente já começou a receber, algumas pessoas já começaram a vir comunicar a gente de pessoas que os funcionários já estão saindo da empresa e tomando algumas medidas baseadas em cima disso. E, cara, como eu não entendo nada e graças a Deus a gente tem um bom advogado da nossa empresa, eu trouxe o Bonilha aqui para falar a respeito desse direito de imagem, até qual ponto a gente pode fazer esses tipos de brincadeira, porque aqui a gente é muito pé no chão e a gente tem muito pé atrás. A gente sabe que assim o funcionário ele tá de boa vontade fazendo aquilo naquele momento, mas quando ele sai, talvez ele pode sair de uma forma chateado da empresa e quais são as medidas que ele vai tomar lá. Então, para esclarecer isso tudo aqui, para a gente colocar, cara, em panos limpos, é panos limpos que se fala? Panos limpos e tirados panos quentes. Né? Isso. Eu trouxe aqui o Bonilha para explicar um pouco. Explica, Bonilha, como é que tá essa febre toda na internet? Como é que é essa questão de direito de imagem? Qual é até o limiar da gente? Pode tudo? Ou assim, cara, tem o seu limite? Perfeito, Fernando. Bom, tudo tem limite. A empresa pode pedir para que o colaborador, o estagiário, grave vídeos a favor do marketing da empresa? Pode. Ele é obrigado? Não, ele não é obrigado. Então tem muitas empresas, às vezes, que até confundem o fato de o colaborador ou o estagiário pertencer aos quadros da empresa com o dever dele participar de certas campanhas. Bom, tudo tem um limite e aqui nós estamos falando das questões legais que afligem uma campanha de marketing ou a exposição da imagem do colaborador perante os canais comerciais da empresa. Né? Primeira dica importantíssima é que no contrato desta pessoa, seja um colaborador ou um estagiário, haja o direito de imagem para fins institucionais ou comerciais, sem remuneração, né, de maneira não onerosa e, claro, com um consentimento. Isso pode ser uma cláusula dentro do contrato do colaborador ou pode ser um TCLE, um termo de consentimento livre e esclarecido, que é um documento pelo qual a pessoa consente com relação ao tratamento. Como assim tratamento? A imagem de uma pessoa é um dado pessoal. É um elemento que está hoje regido pela Lei Geral de Proteção de Dados, 13.709/18. Então, a imagem do colaborador, porque quando a gente pensa na LGPD, a gente só pensa em questão de dado, vazamento de Sim, dado, CPF foi embora. Então, até o processo da imagem e vídeo, ele entra na LGPD. sim, porque a imagem do colaborador é um dado pessoal dele e ele é o dono desse, ele é o titular desse dado pessoal. Então, existe o consentimento, mas o consentimento não serve para tudo. Porque se a empresa assina com o colaborador um consentimento pelo qual ele declara o direito de imagem não onerosa e concorda com a exibição dos vídeos, por outro lado, não podem esses vídeos serem agressivos, vídeos com um linguajar inapropriado, que coloquem a reputação do colaborador perante o mercado ou internamente em risco, né? Não pode ter vexame, não pode ter calúnia, injúria, difamação, que são os crimes contra a honra. Então, é aí onde muitas empresas estão se perdendo, porque elas, baseadas no consentimento da pessoa para o uso da imagem, acabam querendo fazer de tudo e não pode. Né? Nós tivemos um caso que foi popularmente conhecido aqui pelo TRT-15, né, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que abrange a competência territorial de Ribeirão, em que uma construtora colocou algumas pessoas para poderem fazer vídeos em que havia ali uma certa agressão física. Caramba. Né? Exato, uma certa agressão física ao colaborador, claro que num cenário de brincadeira. Ocorre, entretanto, que 2 meses depois da gravação, o colaborador foi rescindido e ele ingressou com uma ação trabalhista porque ele se sentiu num ambiente, se sentiu numa condição vexatória. Tudo é comunicação. E a gente tem que entender que aquilo que eu falo nem sempre é aquilo que você entende. Sim. Não é? E se a empresa deseja iniciar um processo programado,
ela pode, por meio desse processo, essa campanha de marketing, essa campanha institucional, ser bem específica em relação ao conteúdo que vai ser gravado, num termo específico para isso ou num termo mais genérico. A melhor recomendação para todas é que o gestor possa conversar com essa pessoa e perguntar se ela se sente confortável em gravar o vídeo e dizer qual é o conteúdo dele. Claro, não apenas isso na informalidade, mas uma abordagem informal para verificar se essa pessoa se sente efetivamente confortável com a gravação e dizendo já um pouquinho do conteúdo, o que vai ser abordado nisso, e formalmente, seja um termo de consentimento livre e esclarecido, seja dentro do próprio contrato de prestação com a pessoa. E naquela situação que o funcionário vai fazer, eu vou fazer de surpresa pro meu chefe, e aí ele vai lá, grava o vídeo com os funcionários, todo mundo ali, os colaboradores, todo mundo junto, eles gravam, apresentam pro chefe, o chefe adorou e já sobe na internet. Ele fez por vontade, da espontânea vontade ali. Como é que ficaria nesse processo? Nós temos que entender que fins comerciais são bem diferentes de uma instituição. Fins institucionais ou comerciais, eu acho que são termos técnicos que acabam se aplicando sob essa ótica de direito de imagem na justiça. Quando você usa a imagem de alguém em um produto, você está explorando a imagem dela, um direito personalíssimo, que só se extingue por meio do falecimento, né, é um direito próprio e intransferível. Ela pode transferir, na verdade, esse direito de imagem de maneira onerosa ou não onerosa, mas intransferível por força de lei. Um exemplo clássico é o vídeo da Volkswagen, recente campanha publicitária, mencionando a Elis Regina. Houve um debate acalorado no mundo jurídico se poderia, se não poderia, que a Elis Regina era de pautas progressistas e nunca gostaria de ter sua imagem vinculada a uma montadora. Por outro lado, tecnicamente falando, o direito à imagem é personalíssimo. Se extingue com o falecimento. Ah, é? Então, pessoas não mais neste plano podem ter sua imagem utilizada, em nosso parecer, sem com que herdeiros possam questionar o uso dessa imagem. Nossa! Mas é claro que para que as coisas fiquem mais seguras, a gente gosta de recomendar para que fale com os herdeiros, Sim. possua ali, né, o consentimento em inventário ou fora dele para eliminar qualquer risco, mas o direito de imagem ele se extingue com a morte. Então eu posso pegar a imagem de alguém que eu gosto muito, um falecido, e fazer uma campanha publicitária sobre isso? Pode. O único que deve ir contra isso seriam os herdeiros, se assim se entenderem por indevido e correrem um longo caminho na justiça até buscar indenização. E existe uma possibilidade de ter a indenização? Existe, porque no mundo jurídico tudo depende dos fatos, depende de como você leva isso para o processo e claramente de quem é o juiz avaliando a causa. Entendi. Mas quando a gente olha que o direito da imagem é personalíssimo, eu sequer entendo a necessidade de defesa para isso. Caramba, que loucura, eu não sabia disso. É bem delicado, né? Agora, tem uma outra coisa que está acontecendo muito nas empresas por aí e as pessoas às vezes ignoram, que é collab com a conta pessoal do funcionário e envolvendo ele em ativos empresariais da empresa. Tem que tomar muito cuidado com o collab do próprio colaborador junto à empresa. Por quê? Às vezes, o perfil pessoal do funcionário não é desejo dele que se torne público. Tem muitas pessoas que criam ali um perfil e não desejam vinculá-lo à marca onde trabalham. Então tem muita coisinha que tem que tomar cuidado. Internet não é lugar sem lei, não é um campo aberto para fazer tudo aquilo que a gente quiser e vincular a imagem dos outros, principalmente sem consentimento. Vai fazer um termo de consentimento livre e esclarecido para usar a imagem do colaborador para as mídias e para fins comerciais da empresa? Converse com ele antes, coloque no contrato até quando será usada essa imagem, mencione que é para fins comerciais e a critério não oneroso, você fica mais seguro assim. Que bacana. E, gente, não é só isso, né? Estamos finalizando aqui, já estamos indo aqui para a reta final. E a gente vai disponibilizar a parceria aqui da Avocado com a Bonilli Freitas. A gente vai disponibilizar lá no site lá da Avocado, lá vai ter uma opçãozinha lá que você vai ser direcionado lá para o site do Bonilli Freitas lá. Vai ter um sitezinho lá, bonitinho, personalizado lá, onde você vai dar... tipo assim, cara, nada de graça, né? A gente vai personalizar, você vai botar lá seu nomezinho, seu e-mail lá, seu telefone, e a gente vai disponibilizar para você um termo de imagem. Tô liberando aí, pessoal, assim te avisar, hein? Olha lá a risadinha dele. Assim fica bom. O gov.br já faz isso, você tem um... já tem? Já? Olha só, então, gente, não vai ter nem isso, vai direto pro Gov lá. Porque eu vou ter que fazer landing page aqui, vai dar uma dor de cabeça, tá uma fila gigante. Então, mas se der errado, vai lá cobrar do governo federal. No Gov tem isso, já tem esse documento. Tem sim. Então a gente vai disponibilizar aqui embaixo o link do governo federal, que aí a gente bota a culpa no governo federal, não é?
Então, vamos voltar. Eu fiquei muito curioso agora. Você tinha falado sobre a LGPD no início, né? Que assim, eu pensava que era só proteção de dados, era o banco de dados que estava ali dentro. E aí você fala que a questão da imagem ali, a propriedade é do colaborador. Então, a gente fica pensando muito que a LGPD é só pela empresa. Mas se você parar e pensar, a LGPD ela tá com respaldo até na pessoa física, até eu ali na jogada ali. Explica um pouquinho mais pra gente isso aí, Wendel. Correto. A 13.709/18, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é o marco, ela tutela, pela primeira vez em todas as normativas brasileiras, ela é a primeira norma que tutela o dado pessoal e estabelece, portanto, um marco inicial para todos os tratamentos de dado. O que é tratar dado pessoal? É a coleta, a transferência, a armazenagem, a reprodução de informações que te identifiquem na hora. Os dados faciais são dados sujeitos à LGPD. Toda e qualquer empresa precisa estar alinhada com os conceitos da LGPD. Se a empresa ela é uma empresa que faz um tratamento de pequeno porte, a TTPP, como nós chamamos, ela precisa passar pela resolução 2/22, seguir a normativa de ter a operação de tratamento simplificada internamente. Se você é uma pequena empresa e você possui, né, um registro operacional dessas informações de maneira bem arquivada, documentada, você pelo menos fez a sua parte. Para empresas maiores que não se adequam à resolução 2/22, é recomendado que ela passe por um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, realize um mapeamento dos dados pessoais, realize o relatório de impacto à proteção. São documentos exigidos por lei e que se a empresa não fizer a parte dela, se ela tiver qualquer questionamento por base LGPD, seja na Justiça do Trabalho ou perante a própria autoridade, a ANPD, ela tem como pelo menos falar, olha, a minha parte eu fiz, que é o que a gente mais orienta por aí. Faça a sua parte. Se você é empresário, tem um negócio, não ignore a LGPD. Busque saber quais documentos e diretrizes você deve implementar, seja por base na 2/22, seja por base num tratamento de mais alta escala e não corra nenhum risco. Assim, seja perante questões de privacidade, seja para a própria gravação do colaborador, você fica mais resguardado. Aí, ó. É assim, às vezes o empresário ele tá preocupado com um monte de coisa. Mas, cara, são coisas que você tem que dar uma olhada em tudo. Eu acho que o empresário tem que olhar em 360. O dono do mercadinho, o dono da farmácia, da construtora, sei lá, não importa. Cara, acho que faz sentido. Então, às vezes, e a gente vê muito isso na comunicação, na publicidade, que, tipo assim, é a trendzinha do momento. Então vão ter que surfar rápido. Às vezes, surfar rápido pode dar um problema muito sério na frente. Né? Exato. Então vale a pena parar, pensar, pesquisar e ir além antes de lançar. Porque assim, acho que quando se fala marca e colaborador, empresa e colaborador, o buraco é muito mais embaixo. Colocar os afazeres empresariais no planejamento. O accountability, né, essa responsabilidade civil, accountability é o nome que se dá à autorresponsabilidade da empresa perante instituições, sociedade, colaboradores e parceiros e clientes. Quando ela não consegue olhar para os próprios tratamentos de dados internos, quando ela não realiza as tarefas básicas que a própria lei nos traz, ela fica vulnerável ao direito do titular, que sou eu e você, somos todos nós, de pedirmos os nossos 3 direitos básicos, que é direito de acesso, direito de transferência e direito de portabilidade e exclusão. Você sabia que neste exato momento você tem todos esses direitos e pode exercê-los? Se você não gosta de uma determinada empresa que faz dado pessoal, você esteja insatisfeito, você pode contatá-lo pelo canal que se espera que ela já possua para poder requerer a exclusão ou para que ela te dê acesso a quais dados pessoais seus são tratados de qual maneira. Né? No dia 1º de agosto agora, nós teremos a inauguração, né, o lançamento da minuta diretiva sobre o encarregado de dados pessoais. O famoso DPO, o famoso Sim, sim. encarregado de dados pessoais, a partir de 1º de agosto terá sua regulamentação em cenário nacional e toda empresa precisa ter lá. Você vai no seu site, tem que estar mencionando quem é o encarregado de dado pessoal. Se você não tiver isso, você está sujeito a sanções e a multas por conta do próprio portal que existe hoje na autoridade. Se você entrar no link acessível a público do portal de autoridade do Brasil, você consegue denunciar empresas que não estejam externalizando quem é o encarregado de seus dados pessoais internamente. Então eu entrei lá no site lá, como é que vai ficar? Eu vou entrar no site dia 1º de agosto no Avocado, ou lá do Bonilha, Isso vai já ter que está aparecer vigente a o partir quê? de hoje. Tá, Isso já está em vigor a partir de hoje. vai ter É que que ter a partir opção. de 1º de agosto, nós teremos o órgão regulador Uhum, dando as diretrizes de forma clara, certo. de forma a acessar qualquer tipo de dúvida, porque às vezes o advogado do lado de lá
o consultor jurídico da empresa fala assim, não precisa olhar para isso agora, essa é uma matéria que vai se aquecer ainda e muita coisa vai mudar. Esse momento parece que chegou ao fim. Dia 1º de agosto nós teremos uma normativa com diretrizes claras a respeito do trabalho do encarregado de dados pessoais e toda empresa que não tiver esta menção direta em seu site está sujeita a sanções. E assim, eu sou um cara, acho que muito contra em algumas situações, eu sou super a favor. Quando o Bonilha ele veio, há 2 anos atrás, conversando com a gente sobre a LGPD, e assim, eu fui o primeiro a levantar a bandeira, né? Hoje os contratos que nossos clientes assinam já tem uma página praticamente quase toda sobre referência à LGPD. E assim, eu vejo que é importante essa proteção dos dados, né? E eu recebi um vídeo nessa semana sobre o Instagram, né? O Instagram, acho que a partir desse mês, ele vai começar a usar todas as informações nossas ali, desde imagem, texto, para fazer a alimentação da inteligência artificial deles. Generativa, sim. Então, o que vai acontecer? Em resumo, tudo que a gente já postou na rede social, vocês já postaram na rede social, isso vai se tornar um alimento para a inteligência artificial da Meta IA. E aí eu vi algumas pessoas reclamando, né? Porque, de acordo com a LGPD, existe um processo que você pode entrar lá dentro do Instagram, tem uma opção que é até meio complicada, que Sim. você entra, tem que entrar no canal, você abre um portal, vai aparecer um código de assinatura, você tem que mandar um e-mail, eles mandam um código para você desativar o teu acesso à consulta. E por incrível que pareça, acho que é só no Brasil, e aonde mais que está acontecendo? Na Europa eu vi que a proteção de lei de dados é muito importante. Sim. Eu tive acessando alguns sites quando eu estava na Europa. Qualquer coisa que você tinha que apertar, confirmar, esse dado é importante, você está fazendo. GDPR europeu. Então ali está uma coisa bem importante. Mas assim, outros países estão aplicando ou só... Quais são os países que já estão assim, certo já no trabalho? A LGPD brasileira é fortemente inspirada no GDPR, que é o normativo europeu. Sim. Lá na Europa e principalmente nos países da América do Norte, vigem as legislações mais assertivas e protetoras com relação ao titular do dado pessoal. Aqui esse assunto ele foi engatinhando lá para o meados de 2015 e 2016, veio o anteprojeto da LGPD em 2018, ela foi publicada em 2019, levou aí 3 aninhos para iniciar a vigência e também os seus consectários. O que a Meta acaba de anunciar, pelo menos nós conseguimos contornar pela própria manifestação do usuário diretamente em relação a não desejo. A imagem dos meus filhos ou de crianças que são lançadas junto à Meta podem ser usadas e capturadas? Não só podem, como já estão. Já estão. Como nós tivemos acesso a uma notícia do The Guardian na semana passada. Pesada, né, pesadíssimo, mas já se esperava. E aí é um tanto que curioso até para nós juristas, porque sai lá na mídia dizendo o seguinte, imagem de crianças estão sendo usadas sem consentimento. Mas quem vai consentir em relação a isso? Não é a criança quem tem que consentir, são os próprios pais. E outra, o consentimento é só uma das bases legais, dentre 10 bases que a norma nos traz, do que pode ou não pode ser feito com dado pessoal. Então eu diria que tem muita água para rolar ainda. Uhum. O Brasil ele não está mais engatinhando nessa matéria, ele já deu seus primeiros passos. Nós tivemos a instrução que antecedeu a norma, ela vem antes da própria estruturação da autoridade. Vamos pensar em termos de PROCON. O PROCON é a instituição que tutela os direitos dos consumidores. No caso específico da LGPD, é a ANPD. E nós tivemos uma lei que veio antes da própria estrutura da autoridade. Hoje a autoridade tem mais de 50 funcionários. Caramba, que legal, está bem estruturado. Extremamente estruturado em Brasília. Nós tivemos no congresso do ano passado a presença do Dr. Arthur Pereira Sabá, da doutora Miriam Wimmer, no primeiro congresso de Direito Digital, Internet e Tecnologia, que foi feito por nós aqui da comissão na OAB. Um sucesso, o evento ele foi bastante alarmado e trouxe aí os requisitos, trouxe um pouquinho mais de conteúdo para a gente. Caramba. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã conversando. Então, pensa bem antes de você criar uma campanha, pensa bem antes de o teu colaborador te apresentar uma proposta ou uma brincadeira antes de lançar na internet. Porque depois, cara, esse aqui já é de experiência, sabe que o problema é muito mais embaixo e talvez uma brincadeira dessa pode afundar a sua empresa. Não é questão de se, é questão de quando. Isso já foi mapeado já há um bom tempo. Lá em 2014, 2015, com a forte crescente das startups no ecossistema, nosso escritório olhou para isso e falou, poxa, esse será o futuro. Então já tem aí já 10 anos que o escritório se debruça nessas matérias, mergulhou nos ecossistemas aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, para que nós pudéssemos nos desenvolver
a partir das próprias dores da sociedade. Né? A advocacia digital, a advocacia que olha para os problemas do digital, ela tem que entender mais sobre o cliente do que sobre a própria legislação, porque a legislação ela é um aparato de apoio para todas essas estruturas. Se você não conhece o cliente, você não conhece a medida que ele precisa tomar. Ô, Bonilha, me fala um pouco mais sobre essa questão de ter a prevenção, de ter um escritório de advocacia já respaldando até essas brincadeiras que estão acontecendo já na internet, essas dúvidas, uma forma consultiva contigo. E como é que o escritório cresceu olhando para esses dois lados? Eu sendo a prevenção aqui e o meu crescimento aqui. Foi baseado em cima disso, ajudando pessoas? Olha, a prevenção você consegue quantificar o quanto você vai investir para prevenir, enquanto o dano ele não é quantificável. A cabeça de um gestor que funciona entre ativos, né, ganhos e perdas, ele vai conseguir avaliar que um bom investimento na área jurídica vai dar o verdadeiro respaldo e apoio nas mais diversas matérias que a empresa tenha. Direito tributário, trabalhista, aspectos de privacidade e proteção de dados pessoais, societário, relacionais e aí uma infinidade de outros vieses que a empresa possui. Então, ele consegue colocar na ponta do lápis, ele consegue colocar na calculadora quanto ele investe no ano num trabalho desse, mas ele nunca conseguirá descobrir o tamanho do valor da prevenção do problema. Porque exatamente no ano em que ele investiu X mil reais para que ele não o tenha, na verdade, em 3 ou 4 anos depois, ele descobriria que a prevenção lhe custou 10% de um problema que, na verdade, seria 100% o dano patrimonial. Então, quando você possui uma boa assessoria que lhe previna dos problemas, ela não está apenas estruturando internamente o valor para a sua sociedade e para os seus colaboradores. Ela não está apenas seguindo fielmente o que a lei disciplina. Ela está, principalmente, criando valor, criando pertencimento e profissionalismo. Quando você precisa profissionalizar uma empresa, você precisa olhar para o departamento jurídico. Nossa, temos aqui já. Pessoal, é isso. Feedback fica aqui. Gostei muito. Muito obrigado, Bonilha. A casa Obrigado, é sua. Fernandão. Você sabe que a casa aqui é sua. Bonilha tá sempre aqui com a gente aqui. A gente tá mais lá no escritório dele que ele aqui. Tem que vir mais tomar café com a gente aqui, Bonilha. Venho mais vezes. Tem alguma palavrinha para finalizar aí, para essa galera que tá aí curiosa aí, querendo saber um pouco mais, para se ela pode procurar o Bonilha, ou tipo assim, cara, entra lá na rede social e só mandar um oi para ele lá que ele responde. Nós nos identificamos mais em conhecer as entranhas do cliente do que ficar apenas na lei. Às vezes o técnico do direito, ele se debruça em títulos, ele se debruça em conhecer as vírgulas do conteúdo, mas ele é incapaz de perceber a real natureza do cliente. Ele é incapaz de perceber o modelo de negócio do cliente. Ou ele desconhece até mesmo a forma como o próprio usuário desse cliente se vincula com os termos de serviço. Então o escritório ele foi crescendo, foi se desenvolvendo, uma estrutura que foi iniciada em 2014 para 2015, e agora rumo a 9, 10 anos de instituição, a gente olha que o nosso crescimento ele se deu pelo nosso mergulho nos ecossistemas, por conhecer efetivamente a dor do nosso parceiro e aí sim buscar as melhores maneiras de solucioná-lo. Temos. Um abraço, galera. Tchau, tchau, e fica por aqui o primeiro episódio do Feedback. Fica aí que na próxima semana ou na outra tem mais. Tchau, tchau.